Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 15 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 15 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, edição de número 1793 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo,
pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quinta-feira recebe mais uma vez aqui, pela primeira vez neste ano de 2024, meu amigo Zé Ricardo Grilo, sócio fundador da Universo. Vamos bater um papo sobre recomeços neste começo de um novo ano. Zé, obrigado pela presença, bom dia, feliz ano novo para o amigo. Feliz ano novo, é sempre um prazer estar aqui contigo nesse programa que eu tanto estimo. E vamos falar sobre mudanças, ciclos que se fecham e novas aberturas. Muito bem, 2024 que será marcado certamente por muitas mudanças nas vidas das pessoas, né? A gente estava falando aqui de futebol antes de começar o programa, mudança de ciclo para o Santos Futebol Clube, por exemplo, que está em andamento. Hoje tem jogo da Copinha, teremos eleições municipais, as cidades terão novos comandos ou comandos que terão sequência, enfim, é um ano de muitas transformações no nosso dia a dia aqui na Baixada Santista principalmente, tá certo? Mas antes de começarmos o nosso bate-papo por aqui, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa numa quinta-feira de tempo encoberto, tempo nublado, até um pouquinho de chuva, já era previsto, né, pelo nosso aplicativo do tempo, essa mudança, e vamos ver se continua assim ao longo do dia. Já eu trago a previsão para vocês, tá certo? Começar com a situação das travessias litorâneas, está aqui a informação do Departamento Hidroviário. O site nos informa que na travessia Santos-Guarujá, neste momento, são 7 embarcações operando e o tempo de espera é de 50 minutos aqui do lado de Santos e 40 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, por lá o tempo de espera é de 20 minutos. 20 minutos também é o tempo que aguarda o motorista na Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, onde 2 embarcações realizam neste instante a travessia. Já a informação do sistema Anchieta Imigrantes. Hoje temos boletim da Ecovias. Rodovia dos Imigrantes no sentido de São Paulo tem lentidão do 53 ao 49 pelo alto fluxo de veículos. Já na Anchieta sentido capital, do 12 ao 10 também em razão do grande movimento. Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de Serra da Via Anchieta. Tempo encoberto com chuva em pontos isolados e visibilidade parcial. Portanto, o motorista redobre a atenção. Operação em vigor é a 5x5, operação normal. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida pelas pistas norte das 2 rodovias. 9h18, vamos lá então a previsão do tempo, vou colocar novamente aqui a imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida, em Santos. Nuvens carregadas, tempo encoberto, a previsão diz que temos 24 graus neste momento por aqui, mínima para hoje 23, máxima de 26 e 76% de possibilidade de chuva ao longo do dia. Situação que muda um pouco amanhã, nesta sexta-feira, tem possibilidade de trovoada, inclusive na sexta, mas o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva é reduzida para 34% na sexta-feira. No sábado, sol entre nuvens, 24% de chance de chover. Aí a partir de domingo temos o sol retornando aqui na nossa região. Domingo e segunda ensolarado. E terça e quarta, sol entre nuvens. Então, hoje e amanhã serão os dias mais chuvosos. Tem a linha do tempo do dia aqui da chuva. Deixa eu voltar aqui bonitinho. Se tudo der certo, né? Eu acho que eu apertei o botão errado. Pronto. Acontece, viu, Zé? De vez em quando a gente aperta o botão errado. Tá aqui, ó. Possibilidade de chuva ao longo do dia mais intensa a partir das 5 da tarde. Então, vai chuviscar durante a quinta-feira. E se for chover de uma forma mais intensa a partir do final da tarde, das 5 da tarde. A vida é assim, né, Zé? Feita de dias ensolarados, dias chuvosos, e nós temos que estar preparados para ambos, inclusive quando eles acontecem no mesmo dia, sol e chuva no mesmo dia, né? Tem gente que é meio que nem eu, que anda com o guarda-chuva e o protetor solar dentro da mochila. Tô errado? Um homem prevenido. Tô errado ou não? Não, acho que não. É se preparar para o que pode vir a acontecer e saber que a gente nunca vai estar preparado para o que pode vir a acontecer. Esse é um desafio da impermanência, né? A vida é cíclica e impermanente. Talvez o grande desafio do ser humano é entender que a mudança não é controlável. Mas isso não significa que a gente não pode se preparar para ela. Mas também está com a tranquilidade de ter feito tudo que está ao seu redor
para poder lidar com quando vem essa mudança, quando vem esse ciclo. A gente não vai estar preparado para tudo, por mais que a gente tente. E aí a gente tem uma ilusão de controle, mas não é fácil se libertar dessa ilusão de controle. Porque a gente acredita que com todo o planejamento, com tudo que a gente tem hoje de inteligência artificial, a gente vai conseguir prever o futuro. Mas é impossível prever o futuro. A gente olha para essa estrutura que a vida nos oferece e vai vendo que todo dia tem um ciclo novo e uma surpresa. A maneira que a gente vai lidar com isso diz muito sobre como a gente encara essas mudanças. A vida é milagre todo dia. A gente às vezes não enxerga. E a vida é ciclo todo dia. Algo está morrendo, algo está nascendo. E a impermanência é a nossa estrutura maior. Só que não fomos condicionados, nem aprendemos a lidar com isso. Lidamos em uma sociedade que vem derivada de ideias iluministas. Desde o século XVII, a gente começa a olhar para o iluminismo como a razão. E aí a gente vai entendendo que nem sempre a razão vai dar conta de tudo. Porque tem os mistérios que o planeta ainda nos oferece e acho que vai oferecer para sempre. Agora, na virada do ano, eu estava assistindo um podcast, eu até concordo com o que foi dito nesse programa, nesse bate-papo, mas é bom sempre reforçar, até para a gente, imagina para o público para o qual nós estamos propondo este debate, esta reflexão hoje. As pessoas elas se preocupam muito, eu falei aqui no começo do programa sobre ciclos, né, sobre como é que vai ficar a vida dos santos, como é que vai ficar a vida das cidades com prefeitos, enfim. Mas foi dito nesse podcast algo que é verdade. A gente não tem, como você falou, Zé, controle sobre o que vai acontecer amanhã. A gente tem o controle sobre o que vai acontecer agora. Eu tenho controle agora sobre o meu microfone, sobre o teu microfone, sobre essa mesa aqui, sobre os computadores aqui da rádio, sobre o ar-condicionado que eu acabei de mexer nele para deixar a temperatura menos gelada. Mas eu não tenho controle do que está acontecendo da porta para fora. Sim. Se acontecer qualquer coisa ali agora, estava tocando o telefone, não tinha como sair daqui agora para atender o telefone. Eu não tenho como controlar isso. E a gente passa a vida, né, e quando começa o ano, no Réveillon, né, e eu tenho esse hábito observador de ficar reparando nas reações das pessoas, toda virada de ano na praia é a mesma coisa, são as mesmas frases, é a mesma roupa, quase todo mundo de branco, né? O que significa usar branco? Eu quero ter paz. Você quase não vê ninguém de preto, por exemplo. Mas isso dá azar, né? Mas está todo mundo de branco. Eventualmente uma outra cor, alguém que quer dinheiro está lá de amarelo, alguém que quer o amor está lá de vermelho e tal. Só que o cara que está de amarelo, ele não trabalha para ter o dinheiro. A pessoa que está de vermelho, ela não tem tolerância, ela não abre o coração para o amor. E o que está de branco, no dia seguinte já está enfiando a mão na buzina no carro. Ou como aconteceu comigo aqui ontem, que eu fui atravessar aqui perto, o cidadão, ninguém mais respeita a lei de trânsito em Santos. O cara numa moto atravessou, eu estava passando na faixa de pedestre, eu fiquei olhando, o cara ainda achou ruim, ainda me xingou. Né? Então o que adianta o sujeito pular 7 ondas, né? Passar o ano novo de branco, se ele no dia seguinte não mudou a atitude. O dia 31 de dezembro para o dia 1º, muito bonito, toma-se um champanhe e tal, abraça-se os parentes, e no dia seguinte o cara volta a fazer as coisas como ele sempre fez. E aí ele cria uma expectativa para o futuro de que tudo vai melhorar, só que sem depender do esforço dele. Ele achar que tudo vai mudar, né? Ou então ficar numa expectativa, às vezes de situações piores. Nossa, isso pode acontecer. Esse ano, olha, tem um vulcão ativo não sei aonde. O ano começou com um terremoto no Japão. Como é que vai ficar? Como é que vão ficar as coisas? E o cara esquece de viver o dia. E talvez essa preocupação que ele tenha sobre o futuro jamais se concretize. E o cara esqueceu de viver, nesse podcast, ele dizer exatamente isso. A gente precisa viver o dia, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É isso que você está falando. Não há controle. E as pessoas querem planejar tudo muito de forma sistemática. Claro que você tem que ter uma linha a seguir na vida, né? Mas achar que isso é imutável é uma ilusão dos tempos, acho que mais modernos, né, Zé? Quando a gente fala dessa filosofia mais iluminista, que começa no século XVII, onde a gente vai à luz da razão, a gente começa a surgir também as universidades. E a universidade ela vem num momento de
separação dos conhecimentos. Isso é bem interessante. É dividir os conhecimentos para depois a gente unir, né? Daí vem a universidade, porque ela parte da diversidade de conhecimentos que o mundo traz das áreas que não é possível abarcar de uma única forma. Mas a verdade é que nada é separado. A gente criou essa estrutura para entender e compreender melhor o mundo que a gente vive. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna que diz assim: eu não sou otimista, porque otimista é um tolo. O otimista acha que tudo vai dar certo, e isso não é verdade. Eu também não sou pessimista. Os coaches vão ficar bravos contigo, porque eles 5 da manhã já acordam fazendo polichinelo, dizendo venha vitória. Isso, é. E o segundo ponto é que eu também não sou um pessimista, porque o pessimista é um chato, né? Tudo dá errado. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Essa frase, para mim, ela é altamente estruturante na maneira de eu ver o mundo. O Suassuna, na maneira de lidar com o mundo de uma maneira muito divertida e lúdica, ele acaba filosofando dentro de uma perspectiva que eu acredito. Primeiro, como a gente acabou de falar, o controle não existe, é uma ilusão de controle que a gente tem. Você até brincou, não, eu estou controlando a mesa, mais ou menos, dá um pane aí, acabou. Não tem... se acabar a luz, o gerador segura um tempo, mas depois não tem. Tem um filme do Anthony Hopkins, que é baseado em um livro chamado Ismael, que é um livro maravilhoso, é um romance do Daniel Quinn, vale a pena ler demais esse livro, que é a história de um gorila que procura um aluno, e ele se candidata, é um romance lindo, falando dessa perspectiva de como vê o mundo. O filme Instinto é derivado daí, com o Anthony Hopkins e o Cuba Gooding Jr., que faz o papel... eles têm uma livre associação com o livro, e ele vai viver junto com os gorilas e se afasta da sociedade, é como se ele tivesse aprendido. E uma hora, o Cuba, que é o psicólogo, vai até a cela dele, e ele pintou algumas pinturas rupestres, e o Cuba, com a sua genialidade, porque é um psiquiatra renomado, fala assim, eu vou recuperar esse cara, porque esse cara era um doutor em antropologia, e ele tenta. O fato é que o Anthony Hopkins pula no pescoço dele e aperta o pescoço dele, e fala assim, o que você perdeu? Ah, eu perdi a razão. Não. E continua apertando. O que você perdeu? Eu perdi o controle. Não. Porque controle você nunca teve de nada. O que eu perdi? Você perdeu a presença. Está aqui no inteiro, no aqui e no agora. E é isso que a gente está perdendo na nossa sociedade. É sempre muito excesso de futuro. A gente olha para o futuro e fala, daqui a pouco eu vou ser assim. E a gente vai criando planos para isso. E como você bem trouxe, a gente não faz uma ação de protagonista para esses planos acontecerem. A gente faz o plano e espera que o mundo traga para a gente mão beijada. Ou a gente fica sempre achando que o mundo nos deve algo. E não trabalha para essa coisa acontecer. Então, é importante ter esperança. Eu acho que esperança é um dos verbos mais lindos. Mas aí, citando mais um filósofo, o Cortella diz assim, esperança do verbo esperançar, não de esperar, ficar sentado esperando a coisa acontecer. Esperançar é a coisa boa, vai vir, é o realista esperançoso. Vai chegar, mas como eu trabalho para isso? E não é abandonar os planos, mas entender que o plano que você vai fazer, ele é o primeiro. E pode se perder no meio do caminho. Aquele plano que deu certo, que funcionou durante 10 anos, pode não funcionar mais. Uma relação que está ali, que não serve mais, também é preciso dar um ponto final. Você vai ficar ali por quê? Porque é cômodo. É difícil criar novos começos, porque a gente precisa primeiro fechar os ciclos que estão ali. E tudo acontece, como você disse, no tempo do presente. Olha que palavra bonita, presente. Você repara isso na sofreguidão da Mega da Virada, né? O que saiu de meme, né? Não, assim, bolões, gente que gastou sei lá quantos R$1.000 para fazer não sei quantas centenas de jogos. Enfim, aquela expectativa enorme. Eu até penso, espiritualistamente falando, se é que existe esse termo, que é melhor jogar num jogo em que menos gente esteja atenta. Menos energia, né? Tem tanta vida. Existe uma obsessão tão grande pela Mega da Virada que, cara, a chance de você ganhar é mínima, é ínfima, né? É mais fácil jogar na Mega do dia seguinte, da semana seguinte, porque ela só vai pagar menos. E o cara fala, perdi a Mega da Virada, então não quero jogar mais nesse negócio, né? E assim, e eu acho engraçado também, Zé, a gente vai fazer as entrevistas, né, nas lotéricas, e as pessoas falam assim, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Uns dizem assim, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou viajar.
acho que eu vou, não sei o quê. Cara, é tanto dinheiro que não dá nem para pensar. Mas tem aqueles que parece que querem fazer um trato com o divino. Já viu? Não. É assim, eu acho que eu vou ajudar todos os meus parentes, vou ajudar instituições de caridade. O cara fala isso publicamente assim, tipo, ó, Deus deve estar vendo. Então eu estou dizendo aqui que eu vou ajudar instituições de caridade para ver se eu ganho, né? Aí quando cai o dinheiro na conta do cara, a última coisa que ele... Não, eu tô dizendo que alguém não vai fazer isso, óbvio que muitos talvez fizessem realmente de bom coração. Mas, sabe, toda vez tem alguém que fala assim, acho que eu ia ajudar, não sei o quê. Ajudar, você pode ajudar hoje. Você não precisa ajudar com milhões de reais. Exato. Esse é um conceito coletivo. Se cada um ajudar com 10 reais, faz uma diferença enorme. No Anália Franco, na Casa da Esperança, na Vó Benedita, num monte de lugar, no Lar das Moças Cegas. Se cada um der 10 reais, você ajuda muito, né? Mas o cara acha que ele precisa esperar ganhar na Mega Sena, para ele ter milhões, aí sim ele vai lá ajudar, né? E me parece que é algo assim, tipo, olha, eu tô falando aqui, Deus, que eu vou ajudar, tá bom? Me ajuda a ganhar também. E essa transferência de sentimentos, de responsabilidade, não sei. Aí são todos os dogmas que vêm, né? Se você é bom, você recebe coisas boas, então eu vou ser bom, mas aí eu não sou bom porque eu quero, eu sou bom porque eu estou condicionado que isso me traga um benefício. Olha que perplexidade diante de um cenário como esse. Ou você é bom porque você quer ser bom, ou você é bom porque alguém está te olhando para você ser bom. Isso são coisas diferentes. Como né? a selfie feita pelas pessoas que faziam grupos de ajuda a moradores de rua, né? Faz o bem, não diga a quem. Né? Inclusive eu estou assistindo uma série lá, o The Chosen, não sei se você já viu, na Netflix. Não. Então, é ótimo. Jesus fala isso, né? Você fala, essa tua mão aqui, não precisa saber o que essa outra fez. Né? Mas teve uma época que estava uma moda, né? Vou lá dar uma sopa para o morador de rua, taca ali uma foto e posta no Instagram. Quem quer saber disso, né? Na verdade. Enfim, você não tem que fazer propaganda desse tipo de ação, né, Zé? Eu vejo algumas ações que acabam sendo até contagiantes. Quando alguém vê uma ação como essa, que possa ser inspirado. Mas não é essa a intenção. Por trás da intenção que tem ali é a intenção de que eu sou uma boa pessoa. Na verdade, você nunca sabe qual é a intenção, né? Se é chamar atenção para o fato ou se a pessoa está se autopromovendo. Até pensando em situações futuras. O comportamento, né, é o que você vê. Você nunca vê a intenção e o propósito por conta daquela ação. Então isso também nos traz alguns filtros de percepção sobre o mundo. Eu só vou ver o comportamento daquela pessoa. Por que ela fez aquilo, eu não consigo garantir. Então esse é um passo para a gente refletir sobre a empatia, que também é importante nesse momento. Quem é que está fazendo, por que está fazendo, a gente não garante. O fato é que eu também acredito que a gente não precisa ficar ostentando as nossas boas ações. Não tem sentido ficar ostentando essas ações. Faça, ajude, continue pensando nisso e faça isso porque você quer fazer. Não porque algo divino vai te dizer que você tem que fazer. Porque aí você não está fazendo isso com o coração. Você está fazendo isso com medo de um julgamento, que é um outro tipo de controle, que é para uma outra conversa mais profunda, mais espiritual desse caminho. Nessa mudança, nessa escolha do que a gente vai fazer, eu acho que muitas vezes o que falta é uma autopercepção. E esse é um ponto importante de transformação, de mudança de ciclo. Se eu não tenho autopercepção, eu não vou entender, nem consciência, eu não vou entender o que eu preciso mudar. E isso é o que talvez venha nos deixando em um espaço de superficialidade das relações humanas, principalmente com a gente mesmo. Porque essa mudança, ela não parte de fora. Essa questão do ganhar para ser feliz, né? E foram felizes para sempre, são mitos que a gente vai buscando, porque quando eu alcançar tal coisa, eu vou ser feliz. E a gente nunca está vendo que é no presente que a gente é feliz. Eu tive o privilégio de ser neto de uma pessoa muito sábia, que estudou até a 4ª série, né? E esse velho maravilhoso na minha vida, o senhor Alvim, ele foi marinheiro. O cara conheceu o mundo inteiro. Aquela melô do marinheiro, né? Foi para ele, eu acho, que dos Paralamas do Sucesso, conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão, porque ele era taifeiro de navio. Para quem não sabe, os taifeiros são os responsáveis, são como os mordomos, responsáveis por todas as compras do navio. E meu avô não falava inglês, mal falava o português, mal escrevia o português e conheceu o mundo inteiro nessa estrutura. Ele, naquela época era possível, com 60 anos ele já estava aposentado, 50 e pouco, voltou para o lugar de origem dele, que é o sul da ilha. É um manezinho
do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Esse cara vivia de frente para a praia, comendo o peixinho dele, saudável, com uma qualidade de vida invejável, com tudo o que ele precisava, com uma renda mínima. Quem é mais rico? Esse cara que viveu até os 90 anos feliz, alegre, no lugar que ele gostava, cuidando da sua própria saúde. Eu só o trouxe de volta para Santos, para a casa da minha mãe, quando ele já tinha 88 anos. Autonomia até os 88 anos, Alex. Vivendo com a sua esposa num lugar paradisíaco, numa casa grande, e eu não estou falando do tamanho da casa, estou falando para ele cuidar da casa. E o quanto esse cara foi feliz. Será que a felicidade está realmente no acúmulo ou está na estrutura da tomada de consciência do que você precisa para ser feliz? E nas experiências, né? Experiência dessa? No conhecimento, né? Eu citei aqui, para não deixar as pessoas sem a informação, porque eu vou para o intervalo, eu falei do The Chosen. Assim, eu sou um cara meio chato quando eu gosto de uma coisa. Quando eu gosto do negócio, eu sou chato que eu fico fazendo propaganda o tempo inteiro daquilo, né? Eu faço aqui no programa, inclusive, e vocês vão me ouvir falar. Amanhã o André Azenha vai estar aqui, eu vou falar com ele de novo. Essa série, eu escutei, já tinha visto na Netflix a propaganda, né? A chamada, tinha visto alguma coisa em rede social. E aí, nesse podcast que eu acompanho, um convidado citou para o entrevistador a série. Eu falei, caramba, deixa eu dar uma bisolhada nisso aqui. A primeira temporada é de 2019. Na Netflix tem mais 2. E acho que está para estrear a 4ª. O The Chosen é a história básica. Tem lá Jesus, mas é como ele escolhe os apóstolos. Só que é uma produção independente. No final da primeira temporada, nos créditos, passa assim uns 10 minutos de nomes de pessoas que doaram dinheiro para produzir a série. Que interessante. E a série é... Se você não sabe dessa informação, você acha que foi um estúdio... tem lá um estúdio, acho que é Angel Studios e tal. Deve ter alguma especialidade nessa parte mais religiosa e tal. Mas você não deve nada a nenhuma produção da própria Netflix ou dessas que você encontra no streaming, né? E o ator que faz Jesus é excelente, e você tem lá a perspectiva, a visão dos apóstolos, tem o Simão, que é o Pedro, né, no começo e tal, tem a história da Maria Madalena no começo, e a série é muito bem feita, né? E assim, as pessoas talvez elas tenham alguma dificuldade para entender qual foi a mensagem de Jesus. Eu não estou entrando no aspecto religioso, vamos entrar no aspecto histórico, antropológico, sociológico da figura em si, né? Dos pensamentos que ele propôs à época, que são pensamentos 2024 anos depois, absolutamente modernos. Uhum. Tudo que Jesus disse é um manual do que as pessoas devem seguir, né? Deveriam seguir, que hoje ganham esses pensamentos, essas frases, essas dicas, digamos assim, novas roupagens dentro desse mundo que a gente vive, até de influenciadores e de treinamentos e de motivação e tal. Tem nada muito diferente do que ele falou naquela época, em forma de parábolas para atingir todos os públicos, para que as pessoas pudessem entender. Então, assim, fica uma dica, porque eu ouvi outro dia uma amiga dizendo que a filha dela, na escola, foi perguntada sobre Jesus e ela já conectou com Belém. Mas ela, quando ouviu Belém, achou que era do Pará. Uhum. Então, a criançada, especialmente de pais que não têm essa coisa de pôr em catecismo, pôr em escola religiosa e tal, precisam apresentar Jesus para essa juventude como a figura que ele foi, independentemente da questão de religião, e de ter conhecimento sobre isso. Porque conhecimento também faz toda a diferença, o Zé sabe bem disso aqui. Então, fica uma dica para quem é iniciado, para quem quer entender a figura histórica de Jesus e a escolha dos apóstolos, e para quem é religioso, espírita, católico, evangélico, umbandista, que é uma série bem legal. Eu consumi a primeira temporada em questão de dias, comecei a segunda, nesses dias agora que eu voltei aqui para a rádio, dei uma parada, mas acho que passa no SBT, inclusive. Ah, é? Acho que tá sendo exibido em TV aberta, tem no próprio aplicativo da produção, você assiste também. Então fica uma dica interessante aí, porque a história de Jesus ela é contada há
desde que o homem começou a produzir, além dos relatos escritos, né? Quando começou a produzir material audiovisual, você tem lá desde o Jesus do Franco Zeffirelli até tantos outros, né? Que foram produzidos, a versão do Mel Gibson e tal, né? Não o Mel Gibson, ele era o diretor, né? Então você tem uma série de obras que retratam este momento da história. Então vale a dica de série para vocês aí, tem lá na Netflix para assistir The Chosen. É bom, viu, Zé? Se quiser dar uma olhada. Eu sempre me interesso pelas grandes figuras da humanidade. Acho que isso sempre é interessante. E, na perspectiva agnóstica, né? Ou quando você olha sem a gnose, sem o dogma... Inclusive isso que eu estou falando. Assista sem achar que... Olha, o Messias, se você quiser achar, beleza. Se você não quiser achar que é o Messias, o Salvador, vai lá pela mensagem que ele passa. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que é importante trazer essa relação. Eu adoro estudar os mitos, os ciclos, os ritos, porque o homem é derivado da mitologia, né? É interessante isso, porque foi o que nos levou para frente. E são ensinamentos, como você disse, que ainda são muito pertinentes e ainda não aprendidos pela sociedade. Acho que isso é importante. Dizer também que naquele momento não tem nenhuma questão religiosa. Tem um processo de filosofia de vida. E é o que ele escolhe naquele momento. A religião vem muito depois, quando a estrutura se dá a partir de uma religião católica. Não que não existisse a religião, mas ela era diferente. Eram outros deuses, outras maneiras, e maneira de ver a vida, né? Eu acho que todo o processo que a gente tem a oportunidade de olhar para posicionamento diante da vida, isso faz toda a diferença. Acho que é importante. Vamos ao intervalo? O telefone do Zé está tocando ali, quem será? O telefone do homem não para, é impressionante. Vamos para o intervalo às 9h42. Te volto em 2 minutos, até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. Voltamos neste bate-papo aqui com o Zé Ricardo Grilo. Nesta quinta-feira aqui no Entre Linhas, estamos aqui conjecturando, filosofando, refletindo. Aliás, essa história de conhecimento é importante, né? Eu repito, sobre a série, mesmo que você não seja religioso, se você só acredita em algo superior, é legal, porque você tem uma perspectiva interessante de uma figura histórica, que a forma como essa figura reuniu seus primeiros seguidores e tal, e toda a filosofia embutida na mensagem de Jesus. Porque o conhecimento hoje, a informação, ela talvez seja a mais importante ferramenta da humanidade.
Um banco de dados vale mais do que talvez algumas barras de ouro, já dizem por aí, né? E a gente que lida com comunicação, por exemplo, é bombardeado toda hora com perguntas. Você sabe disso? Você sabe daquilo? Mesmo na minha cobertura do dia a dia do Santos, você ficou sabendo? Isso é verdade? Às vezes eu falo, não sei se é verdade, mas tem que acionar o bom senso, né? Vamos acionar o bom senso e aguardar para ver o que vai acontecer. Eu tenho dado esse exemplo para muita gente que me pergunta. Alguém inventou uma fake news de que o Santos estava contratando o Antônio Carlos Zago para ser treinador. O cara que nem pisou em Santos na vida, o cara está em Minas Gerais, o cara que trouxe essa informação. Mas foi um furdunço danado nas redes por causa dessa história. As pessoas perderam tempo falando sobre algo que não era verdade. Né? E hoje é o Carille o técnico do Santos. E as pessoas escreveram e ficaram com raiva sobre o Antônio Carlos, não sei o que e tal. E eu perguntei para uma pessoa lá na transição do Santos e falou assim, cara, isso é fake news. Só que se perdeu um tempo enorme falando sobre isso. Então, informação e conhecimento é tudo. Eu até achei engraçado, estava comentando com o Zé aqui no intervalo, que eu estava vendo agora de manhã numa emissora de televisão, uma apresentadora que até certa vez disse que conhece aqui a Baixada Santista e tal, ter dito que ficado impressionada ao descobrir que há um orquidário em Santos. Entendeu? Nós não estamos falando de algum lugar. Tem pontos da cidade que são muito conhecidos, mas alguns menos. O orquidário é duro, né? Ela tem culpa de não conhecer o orquidário? Não, acho que não. Porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado por tanta informação e as nossas bolhas elas são tão evidentes que acontece de eventualmente a pessoa não ter conhecimento sobre aquilo. E me faz refletir sobre a necessidade, por exemplo, e quando a gente fala assim, olha, visite o orquidário em Santos, conheça o aquário. O aquário é um dos equipamentos turísticos mais visitados do estado de São Paulo. E tem turista que vem para Santos e que nunca foi no aquário. Sim. E que nunca foi no orquidário. A prefeitura falha na divulgação desses equipamentos? Não. A informação está aí. De que forma a gente pode trazer mais essas pessoas? Ontem a gente fez um programa aqui sobre turismo. Será que não falta uma relação mais próxima de divulgação entre as prefeituras, o governo do estado, para o turista que vem aqui saber que não é só a praia, não é só o Memorial das Conquistas na Vila Belmiro dos Santos, não é só o Museu Pelé, que tem um monte de coisa para o cara visitar. Então foi tema do programa de ontem aqui. Quando a gente fala sobre turismo, precisa se trabalhar de uma forma mais profissional. E dentro desse aspecto existe a questão da informação. Então, se uma apresentadora de um telejornal de âmbito estadual não conheceu o orquidário, imagine a pessoa que não tem um convívio de redação, por exemplo, né? Então, fica a dica. Tem santista que não conhece o orquidário. Eu aposto nisso. Tem santista que nunca levou o filho para ir no orquidário brincar. E eu achei aqui, enquanto a gente estava falando, 78 anos tem o orquidário. E tem santista que nunca foi lá. E passou por reformulações. É um lugar muito agradável, um lugar bonito. Mas quando a gente fala disso, você falou, o petróleo do futuro são os dados de conhecimento. Por isso, você vai numa farmácia, o cara pede teu CPF. Quer saber o que você consome, como é que está a tua saúde. Eu já nem me preocupo mais, sabia? Do quê? De dar o meu CPF? Já vazou para a humanidade inteira, já sabe o meu CPF. E a questão não é essa. A questão é porque ele não quer saber o teu CPF. Ele quer saber o teu hábito de consumo através do CPF, que é um jeito fácil dele consultar. Dentro das redes de farmácia, é caríssimo isso para a indústria farmacêutica. O quanto o Alex, um homem de 50 anos, o que ele consome, o que ele traz. Calma lá. Não, já vai fazer. Semana que vem é 49, não é 50. Vai fazer. Ainda tem mais um ano até chegar nos 50. Vamos lá. Mas olhando para essa estrutura, o conhecimento realmente é o petróleo do futuro. O que não garante uma criticidade, que é um ponto que tem a ver com o que a gente falou anteriormente. A criticidade, ela passa pelo que você consome, a maneira que você tem consciência do que você está falando, o que você escolhe está ao seu redor, então o que você vai ler, o que você vai se preparar. Talvez escolher dentro de um processo do turismo não seja algo que uma repórter se preparou para, né? Então é interessante olhar para essa estrutura, o quanto a gente está olhando
para nossa própria bolha, como você disse, e não se abre para outras. E aí a gente perde a oportunidade de enxergar beleza em outros lugares. Porque claro que tem a contradição e que a gente não quer, e o jogo dos algoritmos fazem isso. A gente está mais próximo daquilo que a gente gosta, que é para a gente permanecer mais tempo. Eu gosto de dar um nó no algoritmo. Eu gosto de bugar a cabeça dele de vez em quando. Eu tô ouvindo uma música do Metallica, de repente eu vou lá e boto um Frank Sinatra. Ele fala, eita, o que eu faço com esse doido agora? Eu vou para qual? O que eu indico para ele, né? Tem umas coisas... Isso acontece no meu Netflix, que quando a minha mulher entra, aí vai de... Como chama as novelas? Dorama. Dos doramas. Mas vocês não têm perfil separado, não? Tem, mas onde ela vai ver? No meu, para saber o que eu tô vendo. Tá. Cuidado, hein, Zé? Vai dormir no sofá hoje, fica falando. E aí vai, e o algoritmo começou a me colocar dorama. Falei, eu não vejo esse negócio, rapaz. E é interessante. Ele acha que é a tua preferência, né? Aliás, a própria Netflix tem lá, você tem como dar nota pro episódio. Tem lá, amei, só gostei, não é pra mim, né? Se você coloca, ele vai te direcionar para mais conteúdo do tipo. Isso é bom por um lado, por outro é ruim, porque já sabendo da tua preferência, ele te indica algumas coisas e tem outras que ficam escondidas. Eu, por exemplo, acompanho alguns perfis na internet e assim, mais de um disse que uma das melhores séries de 2023 foi uma que chama A Diplomata. Eu assisti. Tu assistiu? Assisti. Então, eu fiquei tentado, mas é que agora eu tô mergulhado no The Chosen e eu falei, caramba, eu acho que eu vou precisar dar uma olhada nesse negócio aí. Então, tá vendo? Ó, tô dizendo aqui que eu li, o Zé tá dizendo que já viu. Se o Zé viu, então... É bom. É bom. É bem interessante porque é uma perspectiva de um empoderamento feminino, mas de um jogo de poder por trás, essa estrutura. Tem uma visão política do patriarcado dentro do processo, tem perspectivas geopolíticas dentro da estrutura. Vale a pena, é bem complexa, mas vale, é muito legal. Tá vendo? Então, tô bem de indicação, né? De quem estou seguindo nas redes. Tá bem indicado, então. Sabe que quando a gente marcou esse bate-papo aqui, né, como é uma primeira semana útil do ano, primeira semana útil, porque é também a primeira semana do ano, né? Para falar sobre a questão de recomeço, sobre planos, né? E aqui no Brasil, durante muito tempo, se condicionou o início do plano ao fim do carnaval. É verdade. Acabou o carnaval, a gente pensa. É como se houvesse um hiato, como se houvesse um limbo da nossa vida do Natal até o carnaval. Porque você se programa para o Natal, você se programa para o Réveillon, você se programa para as férias de janeiro, você se programa para o verão, aí vem o carnaval, fechou quarta-feira de cinzas, beleza, começa a vida. 2 meses depois, praticamente 1 mês e meio depois, né? 2 meses, né? Se a gente contar o pré-natal, digamos assim. Você enxerga isso como, Zé, quando a gente fala sobre recomeços? É bom dar esse tempo, porque tem, acho que, os dois lados para a gente enxergar. É bom, essa parada, ela é boa para a gente se reenergizar, se oxigenar para o que vem na sequência, ou as pessoas deveriam ter uma visão diferente, aproveitar enquanto existe esse movimento todo de desaceleração e, para alguns, aproveitar esse momento para ali, nesse período, acelerar e fazer algo diferente no ano que está começando? Existe um movimento já de desaceleração da vida. Já tem um movimento disso, das pessoas começarem a ser mais lentas no que estão fazendo por conta da velocidade do que a gente está alcançando, né? A gente vê músicas sendo compostas para caber dentro de um TikTok, por exemplo, né? Então, a cultura acaba sendo influenciada por isso. Mas com relação à questão da mudança, sem pausa não há tomada de consciência. Precisa pausar, mas pausar de verdade, assim, ter um tempo para você se cuidar. Só que hoje, se atrever a dizer que você vai pausar algo, é quase como se você... É um crime, né? É um crime. Fala, não, agora eu tô de férias, eu vou curtir as minhas férias, eu não vou trabalhar. Não, que isso? Como? Aliás, tem empreendedor que gosta muito de falar isso para quem é CLT, né? Eu não tenho esse benefício de tirar férias, eu não tiro férias, eu trabalho o ano inteiro, como se
fosse uma pessoa pior porque você trabalha com carteira assinada, você tem direito a um período de férias do ano, né? Exatamente. Eu já vi isso muitas vezes. Não, e eu, quando fui professor CLT, né, eu tinha sempre a oportunidade de ter quase 2 férias por ano. Eu não usava a de julho, porque eu sempre arrumava uma colônia de férias para ganhar um dinheiro extra, né? Então, criava meu curso de férias, ou ia trabalhar para isso acontecer. Mas, hoje, como empreendedor, eu me permito ter pausas, e às vezes mais de umas durante o ano. Primeiro, para refletir sobre o processo, onde eu tô, para onde eu vou, e também para cuidar de mim. Se a gente não para cuidar da gente mesmo, Alex, o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta, a gente vai explodindo no meio do caminho. E hoje é status dizer que você não tem agenda. Minha agenda está muito ocupada. Hoje eu não tenho o que fazer. Cuidado com uma vida ocupada demais, né? Porque essa vida ocupada demais pode não te estar dando oportunidade de pensar o que você está fazendo, para onde você quer ir, o que realmente te faz feliz. E você vive na vida me levar do Zeca Pagodinho, que não é ruim, deixa a vida me levar, porque se você olhar com mais profundidade, o deixa a vida me levar está lidando com o que aparece no dia a dia. Mas também cuidado com isso. Não, eu acho que sempre o caminho do meio é um caminho... Porque acaba profícuo. sendo um paradoxo, né? A gente estava dizendo aqui agora há pouco que a gente tem que se preocupar com hoje e não com amanhã. Isso. Né? Mas também tem que tomar cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo num dia só. Exato. Também não precisa fazer tudo no mesmo dia, né, Zé? Exato. Crie pausas, cuide de você, respire, caminhe na praia, como o Alex às vezes faz no verão, volta caminhando para casa. Trago o chinelo na mochila aqui. Isso. Então eu lá de mochila nas costas com o pé na beira d'água. Olha aí, esse é um processo de reenergização total, né? Eu acho que são importantes, momentos importantes da gente cuidar da gente mesmo. Eu estava falando para o Alex antes do começo, hoje eu vou fazer um check-up geral, voltei a treinar, coisa que eu não fazia desde a pandemia, mas voltei de uma viagem internacional, fiquei muito acima do meu peso, mas principalmente não pela estética, mas pelo cansaço físico, porque eu já não estava me cuidando. Na pandemia eu larguei tudo, não fiz mais nada. E faz em 2 meses que eu estou fazendo isso. Uma mudança significativa. E aí as pessoas falam assim, mas você tem que fazer para chegar. Então, não, eu estou fazendo para mim, estou me cuidando. Então agora eu vou fazer um processo mais minucioso, porque nesses 2, quase 3 meses eu fui cuidando desse espaço de retomar meu corpo. Sabe, às vezes a gente esquece de cuidar do corpo da gente. Por mais que a gente não queira, é importante cuidar desse E na veículo. nossa idade também tem um negócio, né? A gente percebe claramente os benefícios e os malefícios de você fazer atividade física e depois de parar. Agora nas festas, no Réveillon até que a gente pegou um pouco mais leve, mas no Natal foi brabo, né? Porque juntou mais a família e tal. Aí você volta para academia, parece que tacaram um tijolo na tua cabeça. Exato. Você fica lento, você faz os negócios, você cansa mais rápido, a perna parece que fica mais pesada e tal. E aquilo, no meu caso, eu que perdi peso nos últimos tempos, aí 1 ano e pouco, é uma questão de saúde, né? Para quem é hipertenso. E até o José Roberto Burnier, o apresentador, repórter da Globo, ele infartou no plantão do Réveillon. E você viu o que ele falou? Ele disse assim, o meu coração aguentou porque eu estou fazendo atividade física. Perfeito. Porque é até engraçado que as pessoas falam, por que você corre na esteira? Gasta a mesma coisa. Porque tem a condição cardiorrespiratória, né? O coração bate mais rápido, ele se movimenta mais, né? O músculo fica fortalecido. Ele falou, eu acho que eu sobrevivi porque eu estou fazendo atividade física. Então não é assim para o cara ficar arriscado. Não. Se ficar, beleza. Não é para o cara, no meu caso, eu ainda preciso perder mais peso, né? Mas também não estou desesperado com isso, não. Isso. Já foram 16, né? Uma variadinha agora no fim do ano, subiu um pouquinho, uns 2, mas daqui a pouco perde de novo. Eu imagino que o meu ideal seja chegar nos 80, aí tá bom. Eu tô com 92 esses dias aí, mas tava com 90. Cheguei a estar com 90. E é para você se sentir bem, né? Exato. As pessoas dormem melhor, questão de muscular e tal, você tem mais energia para fazer as coisas. Então tem que ser realmente aos poucos. Porque, novamente, naquela questão das observações, né? Você vai na academia, você vê todos os públicos, né? Todo tipo de gente, cada um com um plano, cada um com uma perspectiva, né? E às vezes você vê pessoa que está muito bem fisicamente e a pessoa você tá vendo lá que ela está se matando, ansiosa para buscar um objetivo e tira a foto e olha no espelho
E tá lá alguém, né, de boa, fazendo o exercício dele, tá rindo, aí dá uma parada. É quase que um momento terapêutico da vida do cara ir na academia e tal. É engraçado isso, né? São escolhas de propósito, mas clareza na tarefa. Eu acho que esse é o ponto, né? Se a gente usar o exemplo do cuidar da saúde, se a gente tiver o propósito de cuidar da saúde, a gente pode ir nesse movimento mais devagar. Mas às vezes o propósito do outro está relacionado ao condicionamento da felicidade dele. Ele acha que se ele tiver riscado, trincado, ele ou ela, né? Ele está melhor. E também não tem nada de errado nisso. O problema é a obsessão sobre isso. Se isso vira uma obsessão, como é que você passa a ter atitudes de transformação no teu cuidado? Porque se você não alcança a meta passa a te aprisionar dentro dessa estrutura. Eu já vi gente Não é? Que tinha obsessão por isso, que passava mal de fome Claro. no meio do trabalho. Claro. Colega jornalista que na rua passava mal porque vivia, era academia, comer quase nada, uma folhinha aqui, um negocinho ali, aí no meio do trabalho, tá passando mal, tá se sentindo mal porque não comeu, não almoçou, não jantou, sabe? Não tomou café, é um negócio complicado isso. E tem todo um processo hoje de qualidade de vida muito mais abrangente, né? E principalmente, o que você pensa sobre isso? Porque o que você vai fazer para chegar? Você vai se privar de alguns prazeres? E porque os prazeres também são importantes. Deixar de comer aquele pavê do Rapaz, fim do ano? sentar para comer aquela picanha grande, gordurosa. Ainda mais o Zé que é churrasqueiro. Estamos devendo o nosso, tem que fazer esse ano. Então, eu acho assim, tudo dentro de um bom senso, né? Você não precisa se... A não ser que você não goste, né? Claro. A não ser que a pessoa resolva mudar de hora, não consumo mais refrigerante, não como mais carne. Beleza, é uma opção, né? Se você está convivendo bem com aquilo, você não pode... Eu acho que a pessoa não pode ficar sofrendo. Exato. A ditadura de regras, ultimamente, por conta dessas influências sociais que tem aí, que é complicado. E as pessoas acabam dizendo como elas vivem e ditando que os outros têm que viver daquele jeito. Você tem que viver como você se sente bem, como você está feliz. Isso é importante. Agora, consciência do que te faz feliz, porque senão você vai sempre adiar para viver felizes para sempre. E isso não tem fim. E o viver feliz não quer dizer que não tenha tristeza, né? Ciclos de luto, de separação, de fechamento, faz parte da vida. É isso aí. Pode comer um chocolatinho de vez em quando, viu? Não tem problema. Você não pode comer 3 barras por dia. Né? 2 litros de refrigerante por dia. Aí você tá lascado, né? Mas pode tomar. Se você gosta. Se você não gosta, você habituou a tomar só água com gás, por exemplo. Se você cortou a cerveja, você só toma vinho. Beleza. O que importa é que você seja feliz, como disse o Zé aqui, mas tudo dentro de um equilíbrio, né? Vamos ao intervalo 10h03. Vem aí o Santos News. Voltamos com os destaques finais. Até já. Santos FM. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Boa parte do mercado financeiro está apostando em uma leve desvalorização do real em relação ao dólar em 2024, segundo projeções de bancos e corretoras. Do total de 18 casas de análise consultadas pela Folha de São Paulo, 12 enxergam o dólar de volta à casa dos R$5 e apenas 3 estimam uma valorização do real na comparação com o seu atual patamar, que hoje está em torno de R$4,90. O Focus, boletim do Banco Central, também projeta o dólar para R$5 agora em 2024. Na nossa região, entre os dias 3 e 21 de janeiro, a Praia da Enseada, em Guarujá, recebe a 6ª edição da Arena Verão, na altura das ruas Paraguai e Salim Farah Maluf. No local, 2 arenas para a competição de 4 modalidades esportivas: futevôlei, vôlei de praia, beach tênis e beach soccer. Os jogos nos dias 6, 7 e 21 de janeiro terão transmissão ao vivo pela Sport TV. Cada arena terá arquibancada para receber
receber cerca de 2.000 pessoas com entrada gratuita. Entre os dias 3 e 7 de janeiro ocorrem a fase inicial do Campeonato Paulista de Beach Soccer. Santos News. Ei, seu pet vai adorar essa novidade. Chegaram as comidinhas da turma da Mônica Pets. E sabe o que é mais legal? Elas foram desenvolvidas por veterinários especialistas em nutrição animal, com alimentos 100% naturais e ricos em vitaminas e minerais. Tudo pensado na saúde de seu pet e na praticidade para a sua vida. Comidinhas da turma da Mônica Pets. Você encontra nos melhores pet shops. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para garantir que centenas de espécies não sumam dos mares e nem da sua mesa. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Muito bem, voltamos aqui com Entre Linhas. Hoje com o Zé Ricardo Grilo, nessa nossa primeira semana de atividades de 2024. Preciso tomar cuidado que de vez em quando eu solto um 2023. Então, é normal, né? Condicionar a mente ainda, né? A mudança da folhinha. Ô Zé, eu agora há pouco estava falando sobre esse negócio de trabalhar nessa época e tal, enfim, mas as empresas elas fazem os seus respectivos planejamentos para o ano seguinte no fim do ano, né? Lá para outubro, novembro estão lá terminando os planejamentos. Você trabalha muito com empresas, né? Com essa questão de treinamento, e eu acho engraçado, até vou fazer uma propaganda de uma postagem minha diária. Você pega um livro que tem pensamentos, é um livro religioso, não vou mentir para vocês, tá? E eu posto, mas tem gente de todas as linhas que acaba me dando feedback. Diz aqui, ó, acho que vale para a vida, vale para o trabalho. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Isso tem sido muito comum, né? Eu até ouvi um amigo dizendo, eu não ia em colônia, nas festas, nas férias eu não gostava de brincar, na rua eu gostava de ficar no meu computador, e é um cara já de 30 e poucos anos, né? Gostava dos meus jogos, dos meus brinquedos e tal. Então você imagina uma geração cada vez mais introspectiva, mais voltada para si própria, mais isolada, com menos convivência social, quando um camarada desse arruma o primeiro emprego. Uhum. Ou ele deixa, por exemplo, um emprego virtual e é obrigado a conviver com outras pessoas. Você encontra isso, Zé, na hora do treinamento, de gente que tem, não é fobia, mas dificuldade de trabalhar em equipe, dificuldade de se relacionar, de ouvir uma frase mais ríspida, de você chamar a atenção e a pessoa, está me perseguindo. Eu sei que hoje em dia tem ainda muito isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o assédio, ele é real, existe. Só que nem tudo é assédio. Uma frase colocada de uma forma mais forte, uma cobrança por um resultado, isso não pode ser classificado como assédio. E aí, como é que as empresas estão lidando com essa linha tênue entre cobrança, firmeza e não passar do limite em que a pessoa seja atacada no seu lado, digamos assim, mais frágil, Zé?
a Universo existe há 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Eu estou super feliz, né? Que a gente completa 2 décadas de trabalho. Eu já vi algumas mudanças culturais nesse processo de 2 décadas. De empresas, inclusive na maneira de se vestir, que é parte da cultura. Empresas que você só entrava de terno e gravata, hoje tem já um look mais casual e você pode viver de outra forma. Isso impacta também nas relações humanas, né? Acho que aquele chefe de 20 anos atrás, que era considerado mais o sargento e que dava, por aqui, vamos por aqui, que dá direção, ele aprende a ser mais um gestor educador. E esse é uma linha muito tênue, como você falou. A diferença entre um gestor educador e um direcionador, ela vai ser o que a gente chama de liderança situacional, momentos diferentes. Tem um tripé que a gente precisa olhar. Primeiro, a situação do liderado, ou seja, a maturidade desse liderado. O quanto você pode ser mais firme ou você precisa ser mais soft na relação. A situação encontrada, porque dependendo do que for a situação, você não tem mais uma ação que muitas vezes leva à demissão. Por exemplo, numa situação de quebra de ética, de compliance, e aí você já tem que mandar. Então a gente tem a maturidade do liderado, a situação encontrada, e aí sim você vai trazer a forma de liderar. Às vezes o que essa pessoa precisa é suporte e apoio, porque ela não sabe fazer a ação. Então ela vai precisar que você a ajude a fazer. Isso é um ponto, porque a coisa pode ser muito complexa. Você que já faz há 10 anos, aquilo é muito simples para você. Se você vai e grita com essa pessoa que não tem essa situação, você não está fazendo bem o teu papel de líder. Você não olhou para esses 3 pontos, falar, ela não sabe fazer, eu preciso ajudar ela a fazer até ela ganhar autonomia. No terceiro ponto quando você já deu autonomia para essa pessoa e ela não quer fazer. E aí, onde está essa relação de motivação? Por que ela não está fazendo? O que está acontecendo? E aí você precisa ter um outro olhar, conversar com essa pessoa de uma forma madura, falar, olha, você não quer mais? O que está acontecendo? Por que você não está me entregando? Então são estruturas de mudança e isso é uma mudança significativa nos treinamentos. Trabalho em equipe vai haver sempre, porque a gente acha que sabe trabalhar em equipe, mas tem alguns pontos que a gente, na hora que vai conviver e percebe que o outro não é igual a você, começa a ser o processo da convivência. Sabe quando funciona? Quando está dando tudo certo. Quando claro. Acontece a crise é que você percebe quem está preparado para lidar com o problema ou não. O Exato. Líder e o subordinado, quem vai entrar em parafuso primeiro? Quando a máquina, eu citei aqui, né, do nosso equipamento, quando está tudo funcionando, tá uma beleza, Exato. né? Tá tudo ótimo. Mas você falou, perdi o controle, parou a mesa aqui, e agora, o que eu faço? Tem gente que sabe lidar melhor com essa circunstância do que outras, né, Zé? Porque tem, às vezes, mais horas de voo, às vezes tem mais competência técnica e às vezes tem mais estrutura comportamental para lidar. São 3 aspectos fundamentais para a resolução de problema. A competência técnica, a tua maturidade emocional e o tempo que você faz a função. Tudo isso vai impactar. A liderança tem olhado para isso. E cada vez mais cedo vem se trabalhando essa questão da liderança. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, né? Olha, tem hora de voo. Hora de voo é imprescindível. Não tem como você pilotar um Boeing se você não tiver tempo de dirigir isso. É que nem meu amigo Gabigol, que pousa aqui sempre. Na verdade, ele pousa, eu tiro foto dele. Ele sabe que eu vou tirar foto dele, vou fazer vídeo, pôr no Instagram. Eu bato no vidro assim, ele fica olhando. Aí eu faço uma fotinho, um videozinho dele. Ele não tem trazido a senhora dele aqui. De vez em quando ele vem com o par. Vem com o par dele. Vem. Mas ele para aqui, fica de boa, olha aqui para Aparecida e tal. Aí vai fazer um importante trabalho ambiental que ele cumpre, né? E um amigo biólogo... As pessoas falam mal do urubu, né? Eles são importantíssimos para a cadeia, né? E é o melhor planador de todos, né? Porque ele praticamente não faz esforço para voar. É planando o tempo inteiro. A zona e tal. Então, são essas ações que eu acho que são importantes no processo de desenvolvimento das pessoas. Olhar o que você tem de competência, onde você está, o que você quer fazer com isso, qual o tempo que você está dando para cuidar bem de você, para seguir em frente. Porque não tem fórmula pronta, né? Eu coloquei esses dias uma postagem do Charles Bukowski, né? Que ele fala assim, não tem nada mais... É mais ou menos assim a poesia. Não tem nada mais tolo do que ter um bolso cheio de respostas e cartilhas de como viver a vida. É mais ou menos isso que ele diz. Não tem. A gente pode se preparar melhorando a cada dia e olhar um planejamento, mas tem uma hora que você vai ter que largar e viver com a imprevisibilidade.
Por isso que eu tenho discutido, até para a gente encerrar o programa, e como a gente falou pouco sobre futebol aqui hoje, o Zé levantou um negócio aqui em off, e que uma parte da imprensa brasileira, especialmente a de São Paulo, tem falado, nossa, o Santos está contratando muito mal, não tem característica para a Série B. Qual é a característica da Série B? Não sei, nunca joguei a Série B. Vou descobrir agora, né? Exato. E como torcedor, porque sinceramente eu não via jogo da Série B. Não tinha interesse, para mim, interesse em nada, né? Já não chega a ter que ficar vendo os jogos dos outros para ficar secando. Foi o que eu fiz o ano inteiro, né? Mas da Série B eu não via, vou ver agora. Os campos são péssimos, já me disseram que não é mais desse jeito. O que é a única certeza é que o nível técnico é muito abaixo. Sim. O nível técnico é muito inferior. E aí o Santos ele foi, e o Zé falou aqui do Tomás Encon, o venezuelano, que foi o primeiro a reduzir o salário para ficar. Eu achei sensacional essa atitude. Né? E ele que veio para ficar no quarto do Soteldo. Como foi o Romário com o Dunga, como foi o Sérgio com o Ronaldo. Nosso querido no Cruzeiro. Sérgio, né? Exato. E veja as diferenças, um foi-se embora porque não queria reduzir o salário, o outro ficou. Percebe-se o porquê, um é o capitão da seleção, inclusive, e do Santos hoje, você percebe a diferença. Aí, mas tá trazendo os refugos do Corinthians. Gil, experiência, liderança. Juliano, experiência, não sei se alguma liderança também, né? William Bigode, teve lá aquela confusão dos criptomoedas e tal, mas onde passou, ganhou. Né? Tem um perfil vencedor. Tem outros, o Jorge, que é um baita lateral esquerdo, mas teve um problema no joelho, tá sem jogar faz 2 anos, mas tem 27 anos. É jovem. É jovem. Então o cara tem que ter o tempo dele para ter o Aderlan, que estava no Bragantino, que é experiente e tal. Tem o Otero, tem o Casares, que deve confirmar, que são... O Casares, o pessoal estava bravo que falou, tem que fechar as baladas em Santos, que ele já se converteu. Que bom. Tá mais sossegado. Tá mais sossegado. Enfim, mas assim, uma coisa é o cara não ter dado certo num lugar, ou ele não ter o rendimento num lugar, outra coisa é estar em outro, com outros companheiros, sob uma nova liderança, com uma gestão muito diferente, com um entendimento muito diferente, com o Galo, com o Léo, né? Então você não pode falar que o cara porque ele foi mal num lugar, ele vai mal no outro. Porque o entorno todo, o contexto todo é diferente. Você tem que esperar ver o que vai acontecer para dizer se é bom ou não. Então eu acho que o Santos... E outra, o Santos perdeu recursos. A folha de pagamento tem que ser reduzida quase que pela metade. O teto hoje é 350 mil. Tinha jogador ganhando 900 mil no Santos. Não tinha como você manter isso. Então, se você olhar pelo aspecto econômico e pela experiência dos caras que vieram, você está montando um time lá para lidar com a pressão do ineditismo do fato que é jogar a Série B e até passar de fase no Campeonato Paulista, que não acontece faz 3 anos. O Santos ele é um case. É diferente do Flamengo. É diferente do Palmeiras. É diferente do que o Cruzeiro foi, que tinha muito mais dívida do que o Santos quando caiu e ficou mais 1 ano na Série B, até ser resgatado por uma SAF. Então, as lideranças elas precisam entender onde elas pisam. Estou usando essa analogia com o futebol. Você chega com um tipo de trabalho num lugar e você quer mudar tudo, mas você não conhece as pessoas ali, a filosofia da empresa, você não conhece como é que trabalha, você tem que chegar mapeando. Você tem que chegar observando primeiro. Acho que o bom líder, o bom gestor é o que mapeia e observa no começo e depois vai propondo as mudanças, percebendo quem pode entregar melhor, quem talvez se saia melhor num outro setor, numa outra função. Então, assim, o Otero talvez não sirva para nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para o Santos talvez sirva. Se alguém no clube tem esse entendimento, vai ser cobrado lá na frente se o cara não for bem, né? É outra história. Mas se estão trazendo, é porque acham que o cara pode, quem sabe, ajudar de alguma forma. O Otero, o Casares, esse Rainer, lateral direito que estava lá encostado no Curitiba. Esse Marcelinho que era do Tombense. Mas ele caiu com a Tombense. Tá, mas foi a melhor temporada dele o ano passado, de gols e assistências. Ele foi o destaque, mesmo sendo reserva de um time que caiu. Vamos ver o que ele vai entregar aqui, né? São os aspectos pontuais de cada clube / empresa
e da vida em geral, né, Zé? Vamos misturar o cinema aqui. Amanhã vem o Azen, aí você fala desse filme, o Moneyball, né? Do Sim. Brad Pitt. Que ele fala dessa estrutura e é um caso real. O Sergião é apaixonado por esse filme, o Sérgio Guedes. O Giovanni Martinelli do Diário do Peixe sempre fala disso também. Porque eles trabalharam juntos, acho que no Red Bull, quando era no Red Bull Brasil, sim, né? Sim. Essa estrutura do filme, né? Que fala dos indicadores e muda até a maneira de draftar no beisebol, que é uma história real, fala pelos números. Então, quando a gente está falando dessa tomada de decisão, e a primeira coisa que você falou, que eu acho que é importante, e que talvez isso tenha sido um dos fatores da queda do Peixe, a impermanência de uma liderança, porque não dava nem tempo de conhecer a cultura, essa mudança muito rápida da situação encontrada, e você não tinha tempo para uma adaptação da situação encontrada. O líder tinha que chegar, olhar e resolver um problema. Isso gera uma pressão gigantesca em quem está à frente do negócio, de ter que dar resultado a curtíssimo prazo. Então isso é muito difícil para quem está liderando. Deu, né? Pois é. Quase deu, faltou uma vitória para escapar, né? E quando você olha para essa estrutura, é um risco alto, porque você não teve o tempo de maturação necessária. Agora, quando você faz um planejamento com um tempo maior, e parece que a gente está contradizendo o que a gente disse, mas não é isso não. O planejamento ele precisa existir. Então, se contrata o Carille antes, o Carille vai buscar peças que ele confia, porque é importante que ele ligou, inclusive, para convencer. O Gil, ele ligou para convencer, entendeu? Porque quando você vai para um caminho desse, a relação de confiança precisa ser muito grande. Ele está vindo num lugar que ele já trabalhou e foi bem, uma possibilidade dele trazer novos jogadores e ampliar essa questão. E aí vou citar de novo o Sergião, ele fala uma coisa assim, a diferença de um jogador pelo salário é a situação encontrada. Olha que interessante isso. Dependendo de como ele está naquele momento, ele está numa Série B, mas esse cara pode ter um potencial muito maior do que ele está ali. Ele pode chegar numa Série A, depende de onde ele está, naquele momento, e das escolhas que ele fez. Então, quando você cita jogadores que caíram, esse menino da Tombense... Eu estava pensando nele agora. No meu vídeo eu falo sobre isso. Legal. Uma coisa é o Marcelinho jogar com os 22 da Tombense que caíram. Outra coisa é ele trocar um passe com o Furt. Com o Juliano, com o Pituca, que está voltando agora, é diferente, né, Zé? O Rato veio da onde? Do São Paulo? Pois é. Do Sampaio Correia. A estrutura dele é de Série C para chegar na Série A. Olha só o tamanho da... o Rato não é um craque, Zé... Não, mas ele é altamente produtivo para o time. Olha os números desse cara, o que ele entrega. Então, quando a gente está falando disso, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, uma estrutura olhando para a situação que esse treinador encontra, o tempo que ele tem de trabalho e dá a oportunidade para ele fazer os ajustes necessários. Agora, a imprevisibilidade do futebol é gigantesca. É muito... é maior do que o da vida, eu diria. É tão gigantesco que teve até tem um canal no YouTube, o sujeito era o tarólogo da bola, né? Ele jogou as cartas e ele falou assim, olha, tô vendo aqui que Fluminense campeão do mundo, hein? Eu falei, caramba, Fluminense campeão do mundo. Aí no vídeo seguinte, assim, o Santos na Série B. Olha, vejo aqui que o Santos não vai subir, não. O Santos vai esquecer, não sobe. Bom, eu já fiquei mais tranquilo quando terminou o City e Fluminense. É verdade. Então... Alex, as casas de apostas existem por isso. A imprevisibilidade é gigantesca. Sim. A casa sempre ganha. A casa sempre ganha. Você vai fazer a aposta... Porque alguém sempre ganha e alguém sempre perde. Exato. No final das contas. E a imprevisibilidade é gigantesca. Você não sabe. Poderia o Fluminense ganhar do City? Improvável, não impossível. Isso é a magia do futebol. Se não toma o gol com 1 minuto, se mete uma retranca e segura, e se tem machuca os 11 titulares. Se tem expulso no City, se acerta um chute de fora da área, o goleiro não pega. Tem um monte de variável, né? Exato. Dá até pro Santos ser campeão paulista. Sabe como? Empatando todos os jogos no mata-mata e ganhando nos pênaltis. É impossível? Não. Então, é o que eu falo. O Santos foi rebaixado e ganhou no campeonato fora de casa do Palmeiras e do Flamengo. Pois é. E aí? É o que nós estamos falando, né? A imprevisibilidade. Eu não quero imprevisibilidade no assunto futebol esse ano. Chega, né? Chega. Já doeu.
Teve imprevisto demais. Aliás, hoje começa a copinha, essa nossa vida meio masoquista, né? Já estou ansioso para ver o Santos e Remo, 19h45. Ver a molecada. Ver a molecada, ver se o Miguelito estoura esse ano. Pena que não vai ter o Rodrigo César e o Bernardo, né? Mas, enfim, vamos em frente. E dia 20 já começa o Campeonato Paulista. E o cara, no dia que o Santos caiu, houve uma queda enorme no número de inscritos do canal, né? É mesmo. Os caras devem falar, não quero mais saber disso. 2 dias depois já tinha voltado ao normal. Mas, cara, isso é lindo, porque tem uma série que eu recomendo muito, chama Ted Lasso, eu acho que já recomendei ela aqui, e ele fala uma coisa que os ingleses usam, né? Que é muito lindo. O futebol, o que mata é a esperança. Olha que contraponto filosófico lindo isso. Porque você sempre acha que você vai poder ganhar. Não, eu achava que o Santos ia ganhar do Barcelona. Exato. Tinha certeza. E é isso que é lindo. Aí depois futebol. dá o choque de realidade. Como aconteceu 12 anos depois com o Fluminense. Exato. E aí você vai analisar a estatística, você percebe que o futebol melhorou, tem mais dinheiro, tem mais competitividade, está trazendo gente do mundo inteiro para jogar aqui, jogador estrangeiro, técnico estrangeiro. E aí os números do Fluminense contra o City foram piores do que o do Santos contra o Barcelona. O Santos chutou mais no gol do que o Fluminense. Então, você vê. E a gente no coletivo a gente não evoluiu. A imprevisibilidade e as variáveis fazem parte da vida. O que a gente não pode é perder a esperança. Ela não é a última que morre. Não. De forma ela alguma. renasce todos os dias. É isso aí. O papo foi bom, Zé. 10h26, mas temos que encerrar o Entre Linhas de hoje, até porque eu sei que você tem aí atividades e tal. A gente vai correr aí, né, nesta quinta-feira. Eu ainda estou meio perdidão, viu? A gente começou na terça, eu fico, hoje é quinta, ou é quarta, é sexta. Então o meu fuso horário do ano novo ainda está se adaptando, mas semana que vem já volta realmente tudo ao normal, né? Ainda mais no ano que teremos poucos feriados, falamos sobre isso aqui ontem, né? Vão ter menos, vai ter o carnaval, né? O carnaval vem aí depois, mas depois feriado mesmo vai ter pouquinho. Vamos entrar num ritmo mais correto do timing aí. Zé, obrigado pela vinda ao programa, pelo bate-papo. É sempre profundo e interessante aqui no Entre Linhas, e nesta temporada 2024 do Entre Linhas você voltará outras vezes, tá certo? É sempre um prazer estar aqui contigo, meu amigo. É uma oportunidade única de falar de assuntos pertinentes à nossa vida humana e trazer esperança todos os dias. Obrigado. É isso aí. Tem tanta pauta, né, que a gente fala. Saúde, educação, economia, esporte e tal, política. É bom filosofar um pouco, refletir um pouco, né? Enfim, falar sobre as coisas da vida, assim, de forma descompromissada. A semana nos permite também, de vez em quando, fazer isso. Tá bom, meus caros? 10h27, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento por aqui, a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. O Entre Linhas volta nesta sexta-feira, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.